Olá, seu Benício, seja bem-vindo ao Destaque Rural, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ok, obrigado aí pelo convite, Leonardo, e vamos ver se a gente faz um trabalho a contento e as informações que a gente tem sobre a atividade que a gente exerce aqui, que é principalmente o setor de tabaco, a cadeia produtiva de tabaco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná principalmente. Como foi para a FUBRA esse ano? Tiveram dificuldades? Como foi enfrentar esse ano aí? Bom, Leonardo, digamos assim, a produção, sempre nós temos que falar em duas safras, como também a própria soja. Você planta ela no segundo semestre e colhe ela no primeiro semestre do ano seguinte. O tabaco é a mesma coisa. Então, nós estaríamos falando da safra 2019 e 2020. Na verdade, 2019 foi tudo tranquilo, não houve problemas, mesmo janeiro, fevereiro, até o dia 17 de março, a comercialização estava tudo normal. Aí houve aquele decreto estadual no dia 17 de março, onde então foi interrompida a comercialização até o final de março. E aí, a partir de 1º de abril, com o decreto, com as restrições impostas, e o próprio decreto do governo municipal de Santa Cruz, eles puderam começar a abrir de novo a comercialização. Porém, ela foi muito lenta nesse período, uma vez que tiveram que reduzir seu quadro de operários, porque no período de safra, que a gente chama, quando é comercializado e ao mesmo tempo as empresas processadoras processam esse tabaco, eles, normal, eles estão com 4.000 operários durante o período normal, aí eles passam para 15, 20 mil operários. Então você imagina o número de pessoas, mas eles não puderam utilizar como safra no períodos normal de safra, eles tiveram que trabalhar só com 75% dos operários e com isso também diminuiu começou a ficar mais lenta a comercialização. Mas, no geral, o que nos aconteceu não foi o problema em si da pandemia, Leonardo. O que nos aconteceu, principalmente, foi, na nossa região aqui do Vale do Rio Pardo, nós tivemos excesso de chuva no mês de outubro e novembro de 2019, onde o Vale do Rio Pardo teve o maior prejuízo em termos de produtividade. Normalmente a gente produz 2.300 quilos hectare e nós chegamos em torno de 1.975 quilos hectare. Então, esse produtor teve esse prejuízo. Em termos de estiagem, como nossa região é de plantio mais cedo, eles não pegaram tanta estiagem, mas pegaram também onde prejudicou principalmente a parte de cima do tabaco com a qualidade. Agora, aquela região, a zona sul do Rio Grande do Sul, aí a zona serrana também do Rio Grande do Sul, que aí abrange aí os municípios aí em torno de Barros Cassado, Soledade, Arroio Tigre, esses também plantam praticamente um mês e meio mais tarde, aí eles tiveram um prejuízo muito sério com a estiagem, que até em termos de qualidade, de produtividade, foram melhor que o Vale do Rio Pardo, mas em termos de qualidade foram bem pior e aí o prejuízo é também maior, porque principalmente o meio pé para cima é que a classe que tem, as classes que têm mais valor. Aí a mesma coisa aconteceu com o Planalto Norte de Santa Catarina e o Centro-Sul do Paraná. Aliás, essas duas regiões já tiveram problema de estiagem no ano passado. Então, em termos gerais, o que nos prejudicou mais não foi em si a pandemia. O que nos prejudicou e sempre prejudica para o produtor brasileiro é a questão de clima, porque são produtores tradicionais de muitos anos, né, séculos não, mas a tradição familiar vem de séculos e de século, e aí então eles entendem como se produz. Agora, se o clima não ajudar, dá o que deu, o fumo esse ano para a exportação, onde o fumo brasileiro é um fumo de qualidade, e nós não conseguimos, por causa do clima, fazer qualidade. E com isso a exportação ela está mais lenta esse ano
mas também em termos de qualidade, mas também ali sim houve problema de pandemia. Até nós tivemos uma visita aí do escritório chinês que faz toda a política de compra no Brasil, que tem sede aqui em Santa Cruz do Sul, onde eles disseram que não estão conseguindo embarcar a quantidade que a China comprou e precisa para lá. Então, vai muito do embarque, que era para ir até 31 de dezembro, questão logística, falta de navios e de containers, vai ser embarcado no mês de janeiro, fevereiro e março de 2021. Então, ali sim houve algum prejuízo, e o prejuízo do produtor ele foi muito grande por causa do clima. E com relação aos preços do tabaco, presidente, tiveram aumento aí com o aumento do dólar e também com essa baixa oferta? Não, não. Nós realmente tivemos um período de preço muito ruim, tanto é que nós somos 7 entidades que representam os produtores, que é a FETAG e suas co-irmãs de Santa Catarina e Paraná, que é a FETAESC e a FETAEP, a mesma coisa é a FARSUR e as suas co-irmãs é FAESC e FAEP, Santa Catarina e Paraná, e mais a FUBRA. Tanto é que outros anos, a gente sempre teve essa oportunidade, isso foi um outro prejuízo da pandemia. Nós sempre se dividia em comissões e acompanhava a própria comercialização, apesar de que a própria FUBRA tem convênios e contratos e paga. No Rio Grande do Sul é o caso da Emater, que são os classificadores que são oficiais perante o MAPA, em Santa Catarina é a SIDASC, e no Paraná é a Codapar. Então, a FUBRA contrata eles para acompanhamento da comercialização. Mas a presença sempre de comissões que a gente fazia junto às empresas, isso aí também era uma questão que melhorava a compra. Como, então, a pandemia não permitiu, as empresas não permitiam esse acesso, uma vez que era tudo restrito, né? Não por elas, mas elas poderiam incorrer em algum problema, e aí esse problema poderia ser pior, onde o governo, ou municipal ou estadual, poderia fechar e não permitir por um período a compra. Então, nós entendemos que para o produtor era mais importante ele poder vender para atender seus compromissos de caixa do que a gente estar ali embora com reuniões virtuais que a gente fez. A gente também entrou em contato com vereadores, com os municípios, afinal de contas, se o preço médio aumenta, é um retorno maior de imposto que vai para os municípios, e isso aí é interesse deles também, e o próprio estado do Rio Grande do Sul, a gente entrou em contato com os deputados, e no Rio Grande do Sul até se fez 3 audiências públicas, no Paraná também se fez uma audiência pública, e aí sim participaram todas as representações de classe, e o próprio Sindi Tabaco, que na questão de comercialização e negociação de preço, ela não participa, porque a negociação de preço é por cada empresa, conforme a própria CADEC, e nós estamos trabalhando na CADEC conforme vê a lei 13.288 de 2016, onde no seu artigo 6º, parágrafo 3º, está muito claro que as instituições que já vinham funcionando com um sistema similar do que a lei estava prevendo, e nós já desde 1980, essas 7 entidades negociam direto com as empresas. Então, nós se enquadramos muito bem ali com a estrutura similar, e nós temos essa estrutura que é formada por 7 entidades. E aí nós continuamos a negociação desta forma, desde que a lei foi sancionada. E, infelizmente, então, com essa questão da oferta, inclusive, primeira vez assim que sobrou tabaco no galpão do paiol do produtor, porque outros anos o produtor sempre tinha umas mudas boas, plantava mais, a empresa comprava. Mas esse ano, em virtude de oferta acima da demanda, eles resolveram comprar somente aquele tabaco que estava inscrito na empresa, e o que fosse além, não. Mas conseguimos, com essa pressão toda,
junto com os políticos e as próprias entidades, de que algumas empresas revissem e compraram alguma coisa a mais. Mas ficou, sim, tabaco nesse ano nas lavouras, mas precisamente por causa do oferta e demanda. Presidente, para nós partirmos aí para o final da nossa entrevista, a safra 2021 já está em pleno desenvolvimento, né? Então, para nós avaliar um pouco de 2021, depende de fazer uma análise dessa safra. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como está o andamento da atual safra. Bom, Leonardo, o que a gente está vendo, nós fizemos uma projeção de estimativa final de outubro e início de novembro, porque a gente tem uns dados estatísticos, porque nós temos os produtores que inscrevem seu tabaco no nosso sistema mútuo, a gente sabe também, temos um documento optante e não optantes, que os próprios orientadores preenchem, quem não opta, então a gente sabe também quantos que não optam, e que é em torno de 25% que arriscam a sorte, né, Leonardo? E esses, então, não inscrevem sua lavoura. E nós temos uma outra, porque normalmente entre 35 e 40 mil produtores, nossos avaliadores visitam e nós fizemos sempre a contagem de lavoura para ver se conferem com quem está inscrito no departamento de mutualidade. Isso é que nenhum seguro. Se você segura um carro por tal valor, agora não é mais por valor, já é definido por uma tabela, né? Mas o tabaco também, se ele escreve 30 mil, ele vai ter direito a 30 mil. Se ele escreveu 30, plantou 40, então é proporcional ao que ele pagou de prêmio. Então, a gente tem essa informação também e a gente, então, acrescenta esse percentual aos pés plantados. Então, por isso que nós temos uma segurança bastante grande na área plantada, que, na verdade, ela reduziu de 290.400 em números redondos para 273.400 mil. Então, dá uma redução de quase 6%, 5,9%. E a produção, a gente está estimando uma produtividade melhor, mas isso foi lá em início de novembro. E se nós olharmos hoje, a gente já sabe que essa produtividade que a gente previu lá em torno de 2.200 quilos, ela vai ser bem maior do que esses 2.200. Então, nós estimamos, na nossa projeção, 606.952 toneladas contra 633.021 toneladas na safra 2019 e 20. Mas como o tempo estava no noroeste, aí, principalmente perto da região de vocês, um período bastante seco, mais longo seco, com isso, então, veio a chuva e a gente também espera que a região lá, o tabaco está se recuperando e aí vai ter uma boa produtividade. Então, o que nós podemos dizer que nós vamos fazer uma segunda estimativa, já baseado conforme a cultura, o tabaco se desenvolveu. E aí, então, nós temos já hoje certeza que vai dar mais que os 606 mil ou 607 mil toneladas, porque antes é 606.952 toneladas. Então, vamos ter uma produção maior em virtude da produtividade bem melhor do que na safra passada. Esses números correspondem aos 3 estados, presidente? Sim, esses números nós temos dos 3 estados. Tá. E com relação à demanda, ela prevista para o próximo ano, a indústria vai comprar mais que comprou nesse ano que passou? Como é que está essa movimentação? Bom, depende de se a qualidade continuar, Leandro, como ela está agora. Nós da FUBA temos assim uma convicção que a média de preço para o produtor na hora da compra vai ser bem superior à da safra passada, porque como a qualidade é melhor, lógico, consequentemente o preço vai ser melhor. E a oferta e demanda nesse momento não vai estar muito em jogo, não, porque a qualidade é boa e as empresas precisam dessa boa qualidade com um teor de nicotina mais baixa para fazer um mix, eles chamam isso de blending,
com a safra passada, que tinha um teor de nicotina mais alta. Então, por isso que a gente tem uma confiança muito grande de que nessa safra, se a qualidade continua como está, porque a gente tem que sempre levar em conta que as regiões mais tardias, elas vão até fevereiro, meados até final de fevereiro, para terminar a sua colheita. E aí ainda tem o risco de nós termos de novo a estiagem, se bem que os meteorologistas estão vendo que não vai ter uma estiagem tão prolongada como tinha no ano passado, aliás, esse ano, em janeiro e fevereiro. Então, com isso, que a gente tem essa expectativa de uma safra bem melhor do que foi a de 19 e 20. Presidente, ano passado um grande evento que vocês fazem aí, que é a Expo Agro, a FUBRA, foi cancelada devido à pandemia. Como é que estão os preparativos para esse ano? Existe a expectativa de acontecer ou não? Bom, nós estamos trabalhando com os nossos expositores, a gente está trabalhando, inclusive, com os patrocinadores, apoiadores, para realizá-la. Até hoje de tarde a gente teve uma reunião, a gente está procurando fazer uma reunião com a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, para ver como é o que eles avaliam. Eles dão orientações de fazer protocolo, então tudo depende ainda. O que nós estamos assim na posição de hoje. Na posição de hoje, a probabilidade maior é de nós realizá-la. Agora, com essa questão da pandemia, na verdade, não pode-se ter uma segurança em dizer ela vai ser realizada. Depende da vacina. Depende da vacina, né? Isso é uma grande verdade. Aí, certamente, os órgãos públicos de saúde, eles vão ter menos restrições a aglomerações como eles estão tendo hoje. Se isso acontecer, com toda certeza. Agora, o que nós estamos fazendo? As lavouras demonstrativas, elas estão sendo feitas, elas estão sendo cuidadas pelas próprias empresas que fazem isso. Nós só facilitamos lá com os tratos diários lá, inclusive a necessidade de irrigação, isso aí, o nosso grupo lá que trabalha lá no nosso centro de difusão agropecuário, eles estão fazendo essa facilidade para os expositores. Agora, eles também estão orientando de que forma a adubação, porque cada um quer mostrar a sua lavoura, a melhor lavoura, que tem maior espiga, o tabaco com melhores folhas. Então, isso ali é concorrência, né? E realmente isso é importante para o produtor, porque o produtor, diferente em outras feiras, esse produtor nosso, isso é um retorno que as próprias empresas expositores estão dando de insumos agrícolas, como sementes, e adubos e, inclusive, defensivos agrícolas, porque ele quer saber, ele leva lá o problema que ele teve, para esse problema, o que a empresa indica para ter melhor solução, né? Então, esse intercâmbio entre produtor e a empresa que tem lá com seus técnicos, ele acontece muito fortemente na Expo Agro, a FUBRA, é o retorno que nós temos. Então, essas lavouras demonstrativas têm que ser feitas. Sim. Sai ou não sai, porque isso não adianta você querer fazer isso antes, porque são lavouras que eles têm que ter a espiga pronta, tem que ter lavouras que estão em pendão, lavouras que estão em crescimento, então isso ali realmente não tem isso você tem que começar a trabalhar já há mais tempo, isso já. E a própria preparação desse solo, eles preparam o solo da forma como eles querem, isso é feito análise, e a adubação é feita de acordo com o resultado de análise. Isso não é só aqui, é também na Expo Direto, lá da Cotrijal, e todo esse cuidado, esses técnicos dessas empresas de insumos agrícolas, eles estão fazendo. Agora, como eu disse, estamos em contato com a Secretaria da Agricultura, a própria Cotrijal também está, então, se a gente vai ter condições de fazer, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer.
Agora, o que nós vamos fazer, se a gente já no final de fevereiro, meados de fevereiro, essa dúvida grande continua, a gente vai ter que tomar uma posição para evitar os prejuízos que tiveram todos esses que participaram, inclusive nós da FUBRA tivemos um prejuízo muito grande com a não realização. Pois é. Quanto movimenta a feira, presidente, em volume de faturamento, de negócios que são realizados? Bom, lá como nós é da pequena propriedade, né, a gente não tem como comparar com a Cotrijal, com a Expo Sim, Direto, né? sim. Porque a gente às vezes sempre brinca lá, eu chamo o José Mânica do meu primo rico, porque uma máquina de colheitadeira lá, ou plantadeira, na pequena propriedade, você não tem nem espaço para fazer a volta com essa máquina, né? Então, são referências distintas, né, Sim. de tamanho de propriedade. Mas a gente sempre tem lá em torno, não me lembro exatamente no ano passado, mas passou de 100 milhões, e grande movimento, ele acontece durante o ano todo, né? Então, as vendas lá, principalmente insumos agrícolas, elas são muito pequenas. E a venda de equipamentos que avulta esse grande valor que tem sempre na Expo Direto são aquelas maquinárias grandes que saem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Então isso aí é que faz a diferença da feira, da Expo Direto em termos de valores. Agora, como pequena propriedade, a gente, na verdade, está muito mais preocupado de mostrar para o nosso produtor, principalmente o produtor de tabaco, a diversificação, porque a gente tem consciência e a gente transmite através, não só nós, a FUBRA, mas como essas entidades que eu mencionei antes, de trabalhar na diversificação. Porque uma coisa é clara, a produção de tabaco ela vai cair. Mesmo tendo esses produtos novos, o cigarro eletrônico, a base de nicotina líquida, que nós da FUBRA não queremos muita conversa com isso, porque praticamente não usa tabaco. Tem uma empresa na Alemanha que faz extração do tabaco, da nicotina, mas a grande maioria, a grande volume, melhor dito, dessa nicotina é sintética, é fabricada em laboratórios. Agora, o outro produto que é os tabacos aquecidos, que é o aquece, mas não queima, e aí sim, esses a gente aprova porque realmente eles usam o tabaco. Não é na mesma proporção do cigarro tradicional, mas sim utiliza. Então nós temos aí a própria JTI, tem o Pluma, a BAT, hoje chama BAT, a Souza Cruz, ela tem o Glo e a Aicos é da Philip Morris. Então, são das grandes fábricas de cigarros, têm suas marcas. E a gente já sabe que as próprias fábricas de cigarros chinesas também já estão entrando com o seu produto. E tem uma outra empresa, que é uma de tecnologia, que está colocando à venda a sua invenção, que é o mesmo kit parecido com aquelas marca que eu mencionei, que é a IOC, que é de uma empresa em tecnologia, que é de Shenzhen, na China, e eles produzem um kit que você pode usar o cigarro tradicional. Ele não dá fumaça, ele simplesmente aquece o cigarro tradicional e aí o consumidor absorve a nicotina. Então, nós, como a FUBRA, estamos, se é para ser aprovado, nós até aplaudimos a aprovação do aquece, mas não queima, e que até a própria Anvisa faça já isso aí, porque isso aí é mais um caminho, porque no Brasil tem muitos fumantes já, principalmente do aquece, dos tabacos aquecidos, porque aí é mais uma via de cigarro ilegal entrando no Brasil. Agradeço muito a tua disponibilidade, presidente, de ter aceitado o nosso convite para nós conversarmos a respeito desse ano. Desejo aí ótimas festas, um excelente final de ano a todos os associados e também ao senhor e à diretoria aí da FUBRA, e que 2021 seja muito melhor, que a gente receba essa vacina a tempo de realizar a feira. É uma feira muito interessante, que eu gosto muito de participar.
e justamente por causa dessa diversificação e eu tenho um carinho muito grande pela produção familiar, pelo pequeno produtor. E muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e a Destaque Rural está sempre à disposição aí para a FUBRA. Leonardo, a gente agradece essa oportunidade e da mesma forma desejar um feliz e abençoado Natal aí para o Destaque Rural, para você, familiares e também todos os que nos escutam ou aqueles que nos estão acompanhando pela rede social e que o ano de 2021 seja de descoberta da vacina e que traga mais tranquilidade para todos nós e que a gente possa ter de novo a oportunidade de se abraçar, porque a transmissão do abraço é diferentemente do que você sentar lá, eu aqui, nós se olhando, mas a gente não tem esse calor humano, embora pode até a vibração ser interessante, né? Mas não tem como você ter o relacionamento presencial. Obrigado também pela oportunidade. Um abraço então e até a próxima.